Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, cinza. Hoje não está tão bonito como os últimos dias, 23 de julho de 2025, agora são 11 horas e 23 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim. Bom dia! Tudo bom? Tudo certo? Tudo bom, Daniel? Ó, seguidor! Tem adesivo aí? Tá fazendo plantão aqui, tia? Tô fazendo plantãozinho. O cara não tem um minuto de Eu sossego? já passei por um monte de vezes por ti. Como é que é seu nome? Vanderlei. Deixa eu virar aqui a Já câmera. passei por ti. Manda um abraço pros guri aí. Um abração aí, gurizada. Vamos seguir o Daniel aí, ó. Da onde o senhor vem? Eu moro aqui na Tristeza. Ah, é a vizinha aqui da Zona Sul. Ah, sou do Zona Sul. Vamos ver se conhece a frase do canal então. Pra cima deles e... Ferro nela. Agora tu veio! Um abração, Daniel. Vanderlei? Vanderlei. Grande presença, Eu passei prazer. por ti já outro dia. A última vez foi aqui no shopping aqui. Até tu botou o vídeo ali, marcou, né, do Voyage. É? Não. Todo dia. Até me chamou, veio mal acabado ali. Aí eu falei isso? Então me desculpa, não posso mais falar isso agora. Um abração. Agora eu tô levando processo todo dia. Não, eu te acompanho já há muito tempo já. Tá, show de bola. Cidade pra ti. Vou ali pegar a Janine aqui do lado. Primeiro já tocou. Tá, vou trabalhar também. Obrigado, meu amigo. Um abração. Então fica a dica pra tu que é da Zona Sul, ou mesmo que não seja, mas sabe onde eu moro. Faz um plantãozinho esse horário aqui, pegar adesivos, se tiver interesse, é claro, né? Abraço pra ele. Já tô com... Eu ia falar isso agora, então. Se você não sabe de onde eu vim, não sabe de onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, deixa seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Tô indo buscar aqui no beco do lado a Janine. Primeira corridinha, já tocou 20 pilas lá pro Jardim Carvalho. E pra cima deles, é pra isso que eu vivo. Eu gosto dessa interação, sabe? Eu gosto. Olha que imagem bonita essa rua aqui, ó. Meu beco vizinho aqui, ó. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Estão vendo aí esse prédio? CTG 35. CTG 24 de abril. Vocês sabem que faz aniversário no dia 24 de abril, além do CTG 35? Um amigão aqui. Medi 5 sendo do Bourbon. Fiz uma corridinha pra cá. Aqui tava ok. 12 pilinhas no Comfort, tirei do Renner. Eu larguei lá na Tilho Bilibe, a moça que eu trouxe da Zona Sul. E agora já vamos pro centro. Não que eu queira, não que eu adore, não que eu esteja procurando ir pra lá, mas foi o que apareceu pra fazer entre as opções que tocaram enquanto eu ainda estava ali dentro do Bourbon. Eu acho que é uma pessoa chinesa, Xia Yuan, chinesa ou oriental de alguma maneira, né? Não sei porque o chinês vem na minha cabeça, mas enfim. Não sei se homem ou se é mulher. Se fosse uma pessoa brasileira, diria que é mulher, porque é Xia, né? Mas como eu não sei qual é a origem, é o passageiro, o nome do passageiro que eu tô indo buscar agora. Aqui em cima na Guararapes, no bairro Jardim Botânico. Vou levar lá pra Riachuelo. E daí passar raiva lá, né? Poderia fazer um plantãozinho em alguma sombra daqui do bairro? Poderia. Mas já tocou um monte de coisa. Que não deu pra fazer nada. A última era 12 pila pra 9 km lá pela 1 do Pinheiro. Aqui do próprio shopping. Do próprio Bourbon. Não sei se não é melhor fazer 12 para 9 para Lombo do Pinheiro nesse horário do que 15 para... Quantos quilômetros daqui agora para Riachuelo? Uns 7, 8, né? Para Riachuelo. É 14,82, se eu não vi quantos quilômetros, mas é isso aí. Não é mais que 6 quilômetros. Não sei o que é pior. Ir pro centro ou para Lombo do Pinheiro esse horário? Ou o que é o melhor, na verdade, né? Vamos olhar para o lado positivo, Daniel. Vamos tentar achar as coisas positivas, né? Dentro dessa piscina de negatividade que eu tô passando ultimamente. Enfim, vamos lá então. Vamos aproveitar esse deslocamento aqui. Pra quem não conhece Porto Alegre, essa aqui é a Rua Guilherme Alves, bem no meião do bairro Jardim Botânico. Por sinal, se eu tivesse que eleger um bairro para morar em Porto Alegre hoje, eu acho que eu escolheria esse aqui. Porque ele tem tudo, ele tem de tudo. Tem um shopping, tem um supermercado, enfim, tem tudo, né? E ele tá bem no coração da cidade, geograficamente falando, né?
é fácil de ir para qualquer lugar, ou pelo menos tem fácil acesso. As avenidas Ipiranga e Terceira Perimetral, por exemplo, tu vai leste a oeste pela Ipiranga, norte a sul pela Perimetral. 15 minutos tá no aeroporto, de 15 a 20 minutos tu tá no aeroporto, em 20 minutos tu tá em Ipanema, na Zona Sul, em 15 minutos tu tá no Centro Histórico, enfim. E eu acho a vibe desse bairro sensacional. É um misto de classe média alta com classe média média. Tem alguns edifícios, alguns condomínios um pouco de maior poder aquisitivo e outros nem tanto. É um bairro que ele é bem heterogêneo, digamos assim, né? No sentido de que é como se fosse uma amostra de Porto Alegre, né? Tem de tudo, tem de tudo. É um bairro completo. Se eu tivesse a condição, Daniel, tu tem que comprar uma casa, um apartamento hoje, tu tem uma grana aqui e tal, pode escolher, né? Eu acho que eu escolheria um apartamento aqui nessa região. Tem até um campo de futebol, isso aqui é o... Como é que é o nome mesmo? Esqueci. Poxa vida. Campo do... enfim, é bem tradicional, deixa no comentário aí, eu sei que você sabe de que eu tô falando. Um campo de futebol aqui, enfim, né? Tem a faculdade de educação física, tem de tudo aqui. De tudo. Chegando aqui, pegava na passageira, agora não vi o número. Eu acho que é mulher, mas eu só acho, na verdade. Tô sendo induzido pela gramática. Vamos ver, cadê? Muito bem. Uma vez, só pra não passar batido, então. Ele, Oxia, sim, um senhor oriental, como eu desconfiava. Só desconfiava que era oriental, né? Se era senhora eu não sabia. Achava até, inclusive, que era mulher. Mas pelo sotaque, mais brasileiro que eu. E nada mais a ser comentado a respeito, porque não teve nada para ser comentado a respeito, de fato. Eu vinha vindo, me deu déjà vu não, uma recordação, essa é uma lembrança. Teve um dia, mais ou menos, mas num dia, não sei, nesse horário, com certeza nesse horário. Lembro que eu almocei lá, em Ivoti. Tô com uma corrida para pegar a biblioteca municipal aqui na Riachuelo. Eu tô indo ali no ponto do Mota, tá? Vai que ele esteja ali pra trocar uma ideia com ele. Nunca mais falei com ele a respeito. Se ele estiver ali, eu troco uma ideia. Se não estiver ali, eu vou esperar o principal passageiro do dia, o próximo. Eu peguei aqui na biblioteca municipal uma viagem pra... Não sei se foi na biblioteca ou naquele hotel que tem aqui na... Mas enfim, eu peguei aqui na Praça da Matriz uma viagem pra Ivoti. E foi bem boa, no sentido, acho que deu R$120, se não me engano. E... Não, tem os guri aqui de táxi, 11h25 pra onde? Oswaldo Aranha, não, eu não vou no Oswaldo. Tá um enrosco aquelas voltas lá. Tá um enrosco aquelas voltas. Não tá aí o moto, só tem uns guri de táxi. E daí eu lembro que eu fui lá, eu almocei inclusive num posto lá, enfim. Gravei tudo aquele dia, faz uns 2 anos isso aí, foi depois da pandemia. Foi com o Nego Velho, se eu não me engano. Provavelmente com o Nego Velho. Fiquei tanto tempo com o Nego Velho que é bem provável ter sido com ele mesmo. E Nego Velho, o Onix Plus, que eu dirigi da Cove, o primeiro carro. Na verdade foram 4 ou 5 na sequência, porque os 3 ou 4 primeiros deram um problema, enfim, até que eu encaixei um carro que eu fiquei 140 mil quilômetros com ele, se não me engano, 1 ano e meio, que foi no D06, né? De fato o Nego Velho, esse de verdade. Depois eu fui pro Gaspar, o Logan, fiquei mais, foram 2. O primeiro eu afoguei dentro de uma barriga d'água, não na enchente, e sim no alagamento da cidade que teve em janeiro de 24. E depois eu peguei o segundo, que eu larguei agora faz 2, 3 meses. Me tiraram, né? E daí a Cove me deu Moisés, que esse espero que fique muito tempo comigo também. Mas enfim, não era sobre isso que eu tava falando. O que eu tava falando? Sempre começo com uma conversa e termino na outra completamente diferente, né? Sim, daí eu peguei uma viagem pra Ivoti, fui dando risada e cantando pneu. E com aquele medo tradicional, né? De que como que eu vou voltar, aquela coisa toda. E eu sei que eu demorei lá, almocei, fiquei um tempão em Ivoti, acho que sei lá, mais de meia hora sem corrida, até que tocou uma corridinha pra Novo Hamburgo. Acho que foi uns 30 pila. Eu sei que, resumindo, era 4h30 da tarde, eu tava chegando em Porto Alegre de volta no aeroporto, com o pessoal que eu trouxe, acho que de Sapucaia, de uma daquelas firmas de Sapucaia lá. Eu fechei R$250 até as 4h30 nessa perna entre ir e voltar.
porque eu não voltei direto, eu voltei picando, fiz algumas corridas na Vale dos Sinos, né? E que é muito mais rentável do que tu pegar uma viagem direto, né? Se tu pegar uma viagem de Novo Hamburgo, Porto Alegre, por exemplo, deve estar pagando 70, 80 reais. Mas se tu fizer 3 ou 4 no trecho, né, rodando dentro da cidade, até chegar em Porto Alegre, tu fatura mais. Não preciso explicar porquê, né? Acho que todo mundo entende isso. E daí até falei aquele dia, não sei o que, podia ser sempre assim, patati patatá. Mas não é, foi quando justamente quando o negócio começou a apertar. A primeira leva que teve numa Páscoa dessas aí, ontem tava vendo o podcast dos guris, ao Caime Livre, e daí o Rogério levantou, que ele lembra exatamente o dia que foi a primeira grande virada de chave, digamos assim, em relação a tarifas, né? Que foi depois de uma Páscoa, né? Foi quando o quilômetro caiu para 1,10, 1,20 mais ou menos. Se eu não me engano foi a Páscoa de 23 isso, não tenho certeza. Foi nessa época aí que eu fiz essa viagem. Enfim, trouxe essa lembrança de volta. E não desejo para Ivoti agora. Não estou desejando que venha uma viagem para Ivoti, nem para Sapiranga, nem para Novo Hamburgo. Eu só quero que venha uma viagem bem paga, mas eu acho que no Comfort pelo jeito não vai vir, porque não tá tocando porra nenhuma, então vou ter que ligar X, né? Pra seguir trabalhando, 12h36. 5 para 1, já são acho que uns 12 minutos. Tocou! Eu tava no bloqueio branco com certeza. É isso que eu ia comentar com vocês. Depois do take lá da Riachuelo, eu tô lá da Praça da Matriz, eu liguei o X. Vim buscar uma corrida aqui no prédio do lado do Capitólio, na Demétrio com a Borges. E adivinha, se eu cheguei ali, tinha gente me esperando. Eu demorei 2 minutos para descer o Espírito Santo, nem isso. Em 2 minutos, menos de 2 minutos já estava na frente do prédio. Só que o Demétrio Ribeiro, para quem conhece Porto Alegre, não tem como tu parar ali, liga o alerta e espera o passageiro. Não? Que tem carro estacionado dos dois lados, uma parada do bus e o fluxo. Se tu chegar ali, o passageiro tá pronto para embarcar, tu liga o pisca alerta, ele vem correndo, embarca, tu já tranca o trânsito, imagina tu esperar ali. Daí eu cheguei, como não tinha ninguém, eu vim aqui, dobrei aqui na esquina da Borges, da direita. Vim, dobrei a direita e estou estacionado aqui até agora. Só mandei a mensagem, impossível parar, estou na esquina. Daí, depois, sei lá de quanto tempo, uns 40 segundos, 1 minuto, passageiro, estou chegando. Deu 2 minutos, nada do passageiro chegar e eu cancelei. No que eu cancelei, deu acho que mais 1 minuto, o passageiro chegou. Depois que eu já tinha cancelado 5,88, mínima dessa. Aqui não, queridinha. Depois que eu já tinha cancelado, que ele tinha visto minha posição provavelmente pelo aplicativo, eu disse, né? Dobrei a direita e estacionei na esquina. Ele chegou, não sei o que, desculpa a demora. Ele disse, amigão, já era. Não é possível tinha ficar te esperando, né? Ele disse, é que eu não sei o que, aqueles papinhos furados sempre, sabe? Daí, como eu cancelei, eu fiquei quase 10 minutos sem tocar nada. E agora tocou 2 pequenininhas, uma de 5,88 e uma anterior que eu 6,58. Bloqueio branco, é isso que eu queria dizer, né? Outro dia eu vi o rapaz, aquele motorista sincero, falando sobre isso. Eu até falei do vídeo dele aqui, que entre os argumentos que ele colocar, ele chamou de U-Metric, se não me engano, que é a ferramenta do algoritmo que faz todas as contas para nos fuder. Que sim, se tu cancela a corrida, segundo o argumento do Renan, tá? Renan é o motorista sincero lá do Rio. Se você não segue ele, dá uma olhadinha lá no canal dele, é bem bom. O cara é didático, ele é youtuber, né? Ele é motorista de aplicativo também, gera conteúdo com isso. Mas o que eu entendi, o ganho dele mesmo, na verdade, é com internet. Ele não depende dos aplicativos para sobreviver, como é o meu caso, por exemplo. Ainda vou chegar lá, se Deus quiser. E ele defendeu a ideia de que sim, se tu cancela a corrida, o aplicativo te deixa na geladeira. Isso eu já sei. Só que tem horários que tu não sente isso porque é muita demanda, né? E tem horários que tu sente na pele, que eu tô sentindo agora, porque eu estou num lugar, mais uma vez,
errado, como eu sempre falo nos últimos dias aí, no centro de Porto Alegre, né? Que é um lugar que não tem demanda essa hora, não sei que seja pro CAF para levar 5,88, que eu já recusei 2, e que tem um monte de motorista. Então, se tu cancela uma corrida que tu pegou, faz a corrida. Já deveria estar na Vila Assunção agora. Já estaria lá, exatamente. Era pra Vila Assunção a corrida. Se tivesse esperado 5 minutos o cara aqui, deixado, né, baixado as calças pra ele, eu já estaria na Vila Assunção com mais 15 pila. Mas não, tô reclamando aqui, jogando merda de ventilador mais uma vez. Então repense. Eu acho que talvez se tu estiver fazendo alguma coisa parecida com o que eu estou fazendo, estamos fazendo a coisa errada. Eu acho que a gente está fazendo a coisa... tá? Eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Vou fechar os olhos agora e vou trabalhar só na periferia. Não é possível, tio. Aceitar é ficar 10 minutos esperando passageiro. Porque se eu não esperar 10 minutos, eu vou ficar 10 minutos sem corrida na sequência. Que loucura, cara. Não é pra isso que eu vivo. Vocês ouviram a notícia aí que tá saindo, que a Red Bull vai fazer uma rampa de skate aqui pra fazer uma ação com o skatista campeão do mundo aqui no CAF, no prédio do elevador. Agora não vou mostrar pra vocês que vai vir um ônibus na minha direita. Esse o ratear, ele passa por cima de mim. Tô indo ali vazio, batendo lata mesmo, gordão batendo lata. Vou ali abastecer, aproveitar que eu me dei conta agora, daqui a pouco eu tenho que abastecer. Então já que eu tô perto do Barcelona, relativamente, né, dá o que? 5 minutos pra chegar ali agora. Já vamos ali abastecer, colocar meus 20 pilinhas, 20 litrinhos por 100 pilinhas no Baratão. Baratão Combustíveis, aplicativo de desconto. Tá 5,45 gasolina com mais 20 centavos de desconto por litro de combustível com o cupom DIÁRIO20. Se tu não conhece ainda o aplicativo, acessa a descrição desse vídeo, baixe, te cadastra ali com o código de indicação do amigão, aí tu deixa mais um centavinho por litro que tu abastecer, e tu vai ter direito a utilizar 4 vezes o cupom DIÁRIO20 antes de tu finalizar a tua compra no aplicativo. Eu te dou 20 centavos de desconto por litro de combustível. Hashtag fica a dica, tá? Depois tu me diz aí quanto que tu economizou. Eu tenho economizado por abastecimento em torno de 20 pilinhas. Sim, agora quando for fazer o cupom, eu tenho comprado ultimamente, todos os dias aí nos últimos dias, tem dado 101,40. E daí na bomba, dependendo do valor do combustível no posto, né? Uns estão 6,16, outros são 6,19, outros estão 6,29. Na bomba está em torno de R$120. Então é só fazer as contas, quanto que eu economizo por dia. E a consequência disso, além de eu estar economizando em relação ao preço do combustível na bomba, né? Já faz 2 semanas que pelo menos um dia da semana eu não preciso abastecer. Porque eu tenho por hábito há muito tempo abastecer R$100 por dia para trabalhar. E eu estava com esses R$100 colocando entre 15 e 17 litros de combustível, dependendo ali do preço e tal. Agora eu estou colocando 20, com o mesmo valor, ou praticamente, né, semelhante, digamos assim. Então, o último dia que eu trabalhei sem abastecimento, por exemplo, foi segunda-feira agora, antes de ontem. E provavelmente no sábado ou no domingo, se eu for trabalhar, pelo que eu estou vendo aqui pelo andar da carruagem, eu também não vou precisar abastecer. Enfim, hashtag fica a dica. Acesse a descrição ali, Baratão Combustíveis, cupom DIÁRIO20. Como diz o Alexandre Fetter, a audiência é rotativa, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui uma obra que a cidade tem, uma obra de arte que a cidade tem, que foi uma construção. Eu não vou passar por ela. Vou forçar a barra para passar por ela, sim. Que a Prefeitura de Porto Alegre fez em homenagem ao time do Mazembe, logo após a vitória do time congolês sobre o Internacional lá no ano de 2010 pela Copa do Mundo de Clubes, né? Pelo torneio, não sei como é que chama, Mundial de Clubes, enfim. Agora já tem outro.
daí, na época, a cidade estava em obras para receber a Copa do Mundo, né, e tal. Tanto que o Beira-Rio, em 2014, foi uma das sedes, um dos estádios que tiveram jogos. Eu tive a oportunidade de ir com os meus guris no jogo, qual foi? Coreia e Arábia Saudita, se não me engano. Acho que foi isso. Um jogo bem engraçadinho. Teve vários gols, inclusive. Foi 4-2 ou 3-2, uma coisa assim. Bem divertido. Bom, na ocasião dessas obras que a cidade fez para a Copa, a prefeitura construiu essa ponte aqui à esquerda, a Mazen Bridge, né, que é justamente no caminho em direção ao estádio do Beira-Rio, para homenagear o time congolês, né, o time africano, pela sua vitória sobre o Internacional por 2-0. Tá tirando a piada agora, me desculpe os colorados aí, espero que não tenha processo por essa minha fala. Eu vou ali pegar carona no Pontal, levar ela lá pra Timóteo. Aonde nós estamos? Beleza? Aonde nós estamos? A gente tá aqui na... Doutor no Timóteo. Moinhos. No meio do Doutor Timóteo, o cara me abordou aqui, ó. Consegui pegar o adesivo na sinaleira. Vamos! Mínima 10, aqui não, queridinha. Eu ia começar a gravar ele descer do carro lá. Ele veio toda a guete. Opa! O imã não pegou. Agora pegou. O Felipe Frazão. Ele veio toda a guete me dando luz alta, tirou foto, mandou no Insta. E eu trazendo aqui pra Timóteo as duas gurias lá do Pontal. E... enfim, conseguiu, me alcançou na sinaleira. Opa, quase entrei na contramão aqui na Erval. Eu tenho que entrar na Pombal, isso sim. Aliás, tem que entrar não, eu tinha marcado com ele que eu ia entrar ali, mas ele conseguiu descer antes. O que eu vou fazer agora, tch? Rodar vazio de novo, bater lata, gordão? Deixa eu ali no posto da Nova York mijar e almoçar por ali. Ali é um bom ponto de... Olha que rua linda essa aqui, ó. Dizem que essa aqui é a rua mais bonita do mundo. Mas não, a rua mais bonita do mundo é a Gonçalo de Carvalho, que tem a mesma característica da Marquês de Pombal, que esse túnel verde, ó. Túnel de árvores, eu não sei que árvore essa aqui, acho que é IP, né? Não tenho certeza. Enfim, parou aqui. Eu tenho evitado ao máximo a tal da Marquês essa, porque aqui tem um gás paralisante. Quando as SUVs entram aqui, elas perdem potência, perdem velocidade, perdem a vergonha na cara e começam a se arrastar como se não houvesse amanhã, como se fossem as únicas na cidade, e daí o trânsito fica uma merda. Como estamos numa semana de férias, né? A cidade está esvaziada. Não tá aparecendo, não tem tanta tranqueira, mas mesmo assim as SUVs conseguem se arrastar. Enfim, o meu agora que eu vi na hora que o celular caiu, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, né? Na hora que o celular caiu, porque eu não coloquei direitinho no imã aqui, abriu o negócio de voz do Google e tudo que eu tô falando, ele tá procurando no mapa ali e mandando um monte de sugestão aleatória. Olha só, olha aqui, olha só. Olha a última resposta que ele me deu aqui, ó. Tô falando grego. Olha ali, ó. Agora se perdeu. Agora, ó. Tô falando grego ali, ó. Ele achou um lugar ali, ó. Opa, se perdeu de novo. Aí, agora sim. Só toca porcaria. E só toca porcaria. E ele continua. Opa, de novo. Tá, pessoal, esse problema não é o suporte, tá? É que eu só tenho que acertar o ímã direitinho na posição correta. Se eu acertar, ele fica, ó. Posso bater à vontade, vocês estão vendo? Só que se eu errar, ele cai. Por isso que caiu agora, e por isso que caiu um pouquinho antes, e por isso que caiu outro dia também. Antes que me digam, outro dia, rapaz, eu vou te mandar 10 pilinhas pra comprar um suporte novo. Não, o suporte é bom, o suporte é novo. Só tem essa questão, eu tenho que acertar ali direitinho, porque ele é um anel assim, ó. E se eu errar, ele não pega
pá! Não, ele é imã, né? Magnético. Não tem vaga para estacionar. Tem, é só deixar essa véia sair. Eu acho que uma véia, não sei. Ou um velho. Então eu vou parar aqui de ré. Nessa vaguinha. É raro eles liberar essas vagas aqui. Tá sempre com os cones. Vou mijar ali no posto. E depois eu vou aproveitar e já vou almoçar também. Cara de louco, né? Só para não passar batido. Essa vida é uma merda. Mas a minha comida é boa pra caralho. Segundo o mapa da 99, dá 1.9 aqui onde estou. Posto BR. Por sinal, uma das gasolinas mais caras da cidade. Eu não sei quanto que tá hoje, mas normalmente foi, que aqui é Zona Nobre. Vou falar baixinho. Fica a dica. Chegue com gasolina aqui. Uma vez com o Martinho da Vila, uma noite enlouquecida que eu tava, tocava e eu aqui no travesseiro batendo cabeça, rodando para um lado pro outro e baixando a gasolina e sempre tocando uma corrida na espera. Foi uma corrida boa. Ah, como era bom trabalhar assim, sabe? Só indo. Direcionado para Pedro Ivo 855. Não, na época do Martinho eu não fazia isso. Não nessa época. Daí eu disse, eu preciso abastecer. Eu cheguei aqui na época, eu me lembro, Martinho foi 2019. 12 pila para Praia de Belas, 53 centavos o minuto, mas bem capaz. Essa gasolina tava 50 centavos mais cara do que o normal aqui. Me senti assaltado, porque 50 pila para aproveitar aquele horário. E nunca mais, foi a única vez que eu abasteci aqui. Segundo o mapa do estagiário da 99, tá 1.9 de dinâmico aqui. Liguei o dinheiro na 99. Só pra ver se toca. Se tocar alguma coisa que eu for fazer, que eu achar que dá pra fazer, assim, tal, enfim, valor ou destino, ou ambos, e acontecer de sem dinheiro, eu só vou iniciar se a pessoa tiver a condição de me pagar com o Pix, né? Como isso hoje é tão comum quanto era pagar com dinheiro há 15 anos atrás, eu acho que não será o problema. Mas já faz uns... Quanto que eu tô falando que vocês dois, mais 1 minuto, 3 minutos que eu tô com 99 com dinheiro habilitado e não tocou nem pra mandar merda. Então que dinâmica é essa que tá aqui? Por que 1.9 se não tem corrida, se não tem chamada? Foda, né? Esse aplicativo tudo querendo nos fuder. Só pra não passar batido enquanto eu falava com vocês, o mapa ficou branquinho da 99. E na 99 não tem essa questão de tu agarrou essa dinâmica, tu garantiu ela, né? E aí tu pode ir pra onde tu quiser com ela, até tu aceitar, né? E fazer a corrida, ou recusar e perder ela. 15 pila daqui pra Nova York, pro Bourbon de Comfort, pro Bourbon Ipiranga. 15 pila, quanto tempo? 17 minutos, vamos dar. É boa corrida pra se posicionar, pra se movimentar. Enquanto eu tentava começar a falar com vocês aqui de novo, que é uma boa corrida pra se movimentar, ir lá pro Bourbon, apesar de eu não gostar do destino, mas vamos combinar, né? Numa situação que nós estamos agora, Bourbon é Disney. Tocou enquanto eu cortou, né? Porque tocou uma 99 em dinheiro, apareceu ali dinheiro. Não sabia que aparecia dinheiro. Não, tô sem hábito, tô sem ritmo de jogo na 99 e confesso que não pretendo adquirir. Não pretendo adquirir esse ritmo de jogo. É uma opção minha. Pelo menos por enquanto, né? Até mudar de ideia. 22 pila pra Vila Augusta. Poderia ir esse horário, tá tudo certo com a Vila Augusta. Mas e aí? 22 pila? Quantos quilômetros? Uns 15, 17 km talvez.
22 pila. Eu não sei como dizem que a 99 é melhor que a Uber. Não que a Uber seja melhor que a 99. As duas são uma merda do meu ponto de vista. As duas estão uma merda. Enfim, abriu o sinal, vou ali pegar então no Bezerra de Menezes, a Silvia. Eu adoro os passageiros do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um centro espírita, pra quem não sabe. Normalmente são passageiros calmos, tranquilos, quietos, na boa, em paz com a vida, né? E não passageiros que só te trazem energia boa. É isso que eu queria dizer. Cadê a Silvia? Tem uma senhora lá olhando o celular. Acho que chegou no meu limite, sabe, pessoal? Vou ser bem sincero com vocês. Contar um fato que aconteceu agora. Antes dessa viagem que eu trouxe aqui pro Roca Laje, que foi uma viagem tranquila, sem alteração, tudo certo, nada resolvido. Tô aqui na rua Roca Laje, bairro Passo da Areia. Deixa eu me ajeitar antes que chegue alguém aqui. Só no Comfort, e não pretendo ligar X, não pretendo ligar mais a 99. E vamos fazer um desabafo então aqui agora. Eu liguei 99 ali, tá aí pra trabalhar, né? Pra trabalhar. Daí vi que tinha uma promoçãozinha. Tem, todo dia tem, né? É 11 corridas pra 59 pila no total. 3 faixas, 4, 4, 4, eu acho. 3, 4, 4, 4, coisa assim. Faça 3 ganha tanto, mais 4, mais 4, mais... Enfim. Das 4 às 8 da noite, bem horário que normalmente dá movimento, aquela coisa toda. Pá. Vamos ver. Vamos tentar ali, né? Vamos tentar ali. O zero já tem aquela coisa toda. E todo mundo falando que 99 paga melhor na hora de pico, multiplicador, aquela coisa toda. Mas tem que ligar dinheiro, todo mundo diz, né? Tem que ligar dinheiro. É. E o cabeça dura que não... Passando mal. Tô passando mal. De fato, tô passando mal. E o cabeça dura aqui. Liguei dinheiro, tá ali na Pedro Ivo, liguei dinheiro. Aliás, eu já tinha ligado antes, até comentei com vocês, né? Se tocasse alguma coisa, eu ia analisar e tal. E perguntar se o passageiro tem trocado ou pode me pagar com Pix, porque eu ando sem troco. Tá. Aí tocou a primeira corrida, 25 pilas, 8 km no dinheiro. Ali do Travesseiro pro Sarandi. Eu te busquei, vamos dar-lhe. Fui buscar. Aí de partida as passageiras já me deixaram esperando. Estavam dentro do prédio, não vieram e tal, demoraram um pouco, chegaram. Então eu expliquei pra elas, olha, eu tô sem trocos, só vou fazer a corrida se tiver condição de me pagar no Pix ou se tiver trocadinho e tal. Não tem, eu só tenho 50 reais, disseram pra mim. Eu disse, então tu me desculpa. Eu não vou poder fazer coisa pra ti, porque eu tô sem troco, esqueci de ligar o dinheiro e tal. Então tá, moço, tudo bem. Só não vai me cobrar a taxa, disseram. Não se preocupe. Nem sei se dá pra cobrar, eu não recebi, tá? Mas eu nem sei se dá pra não cobrar a taxa na 99. Na Uber tem um botãozinho ali, cobrar taxa de passageiro, né? E na 99 nem sei. Sei que cancelei ali, não ganhei nada. Que a 99 não paga cancelamento quando é no dinheiro, né? Pelo menos era assim na época que eu fazia com mais frequência. Eu fiquei pensando naquela situação ali. Como eu me divertia, como eu dava risada, como eu cantava pneu, fazendo esse tipo de corrida. Eu era feliz e não sabia. Ia pra um lado, ia pro outro. Andava com 200 reais trocado no bolso, com notas de 2 fedendo a merda. E me divertia de alguma maneira. Uma corrida bem paga essa aí. 25 pila pra 9 km, pra 8 km.
Talvez o Sarandí não fosse melhor no destino, mas, pô, também não é o pior, vamos combinar, não é o pior. Não sei qual é a parte do Sarandi, Rua Laudelino, se eu não me engano. Alguma coisa. Mas que seja, lá no final do Sarandi, pô. Quanto que eu trabalhei assim sem ganhar dinheiro? Que nem o exemplo do Giovanni, o Uber 51, um podcast que ele falou lá. Ele acabou de comprar uma caminhoneta dessa zero, à vista, trabalhando nos acessos. Trabalhando de madrugada na dinâmica da 99. Recebendo 4, 5 reais por quilômetro. Ele que tá certo. O errado sou eu. Quero trabalhar no travesseiro, fazendo comfort, carregando véia de tarde na tranqueira. O errado sou eu. Enquanto eu não admitir isso e entender, eu não vou mais ter sucesso como motorista aplicativo. Isso é fato. E tu que me segue, que eu já vi vários depoimentos de vocês, eu faço teu horário, não sei o que. Pensa nisso que eu tô falando também. Eu não vou deixar de defender o posicionamento no travesseiro, nos puff, no edredom. Eu não vou parar de defender isso aí. Mas em dias... Eu falei sábado passado agora, sexta passada, sei lá quando foi. Essa semana é periferia. Não dá pra trabalhar na região central. A região central tem grana e quem tem condição tá viajando, tá de férias, tá no Nordeste, tá em Gramado, tá na Europa, tá em Bariloche. Ou tu é errado? Não, eu não tô errado. Então por que, Daniel, que tu continua se enfurnando dentro do travesseiro, dos puff? Porque eu sou um idiota. Porque eu não aguento mais, porque eu cheguei no meu limite. Porque eu cheguei no meu limite. E daí quando pinta uma corridinha boa pra fazer, como essa, eu arranjo um motivo pra mandar as mulheres pra descer. Pô, por que tu não... Cara, quantas vezes eu troquei dinheiro no posto, por exemplo, pra não perder a corrida? Não vou fazer porque em dinheiro não tenho troco. Pá, vai te fuder, Daniel. É minha culpa que eu tô fazendo comigo mesmo. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu tô falando. Eu cheguei no meu limite. Se eu não mudar a forma de eu pensar, eu tô fudido. Literalmente. Literalmente. 10 para as 4 da tarde. Eu não tinha percebido, não sei há quanto tempo tem isso, não sei se vocês já repararam, mas apareceu a fila do Iguatemi pra mim. Quando eu tava, depois que eu falei com vocês ali, eu abri o aplicativo pra ver, pra entender. E daí tinha ali, igual a área de espera do aeroporto, né, o azulzinho no mapa, dizia ali, Shopping Iguatemi. Daí eu cliquei e dizia fila do Shopping Iguatemi, com um gráficozinho de tendência de ganhos por hora. E coincidentemente eu não tô com a corrida pra pegar ali na Jari pra trazer aqui pro Iguatemi. Eu pensando, será que eu vou entrar numa fila virtual? Só que falta, né? Não entrei em fila virtual nenhuma. Tô aqui agora na lateral do shopping. Dá uns 2, 3 minutinhos aqui pra ver se toca ali no Renner, no Bourbon. Não preciso sair do shopping vazio, né? Aqui, quando tu vem da Zona Norte, aquela estratégia não funciona. A não ser que eu vá até Nilo Peçanha, faça a volta e entre pela Antônio Carlos Berta, né? Qual a minha tática? É que quando eu trago pra cá, eu altero o destino pra Coco Bambu, pra que eu fique pifadinho pra próxima corrida. Aqui, por exemplo, como eu vinha da Zona Norte, eu entrei pela João Valig no primeiro acesso. Eu só tenho o acesso do Renner pra me tocar. Assim, perto, né? Claro, naquela hora que tá chovendo corrida, aí toca em tudo que é lugar. Toca aqui, toca lá, toca lá. Isso aí que o casal resolveu tirar a caminhoneta justamente onde estou parado. Se eu tivesse tentado, não acertava. Enfim, já falei sobre isso outras vezes. Deixa eu ligar X pra sair daqui de uma vez. Imagina se eu chego a atropelar um passageiro. Imagina se eu chego a atropelar um passageiro. Quase agora. Antes de eu trazer essa moça aqui.
João Abbott tocando. Trouxe ali da João José Aranha ali perto do Guatemi. José Antônio Aranha pra cá. Acabou a força, acabou a energia, acabou. Eu fui buscar, eu tava lá rateando no shopping, né? Último take. Vamos ali no posto do Borba. Enquanto isso eu vou contando pra vocês. Bairro Petrópolis aqui. Zona Nobre, classe A. Pra quem não conhece. Eu fui buscar, daí tocou no Business, no Guatemi Business, no prédio comercial que tá lá na Nilo Peçanha. Beleza, fiz toda a volta. Com raiva, mas fiz. A corrida era pra cá, pra Montenegro. Se bobear, eu vou passar por ele agora. Porque o modelo DC. Era pra cá, pra Montenegro. Não sei qual o número, não peguei. Não lembro de cabeça. E daí tá, quando eu parei na sinaleira da Nilo pra ser Santana do Carlos Berto, na verdade vai fazer o retorno pra entrar no Business, né? Tem que fazer o retorno e entrar no primeiro prédio à direita, que é justamente esse prédio aí. Ali tava um sol, que nem agora. E daí, justamente na hora que eu fiz o retorno, o sol me pegou de cara no meu rosto, né? E eu embiquei pra entrar no recuo. Só que eu não tinha visto que ele tava na calçada me esperando. E não lá dentro do recuo do prédio, como normalmente o pessoal fica. E, para evitar que eu acessasse o recuo, ele se atirou na minha frente. Só que eu não tava enxergando. Eu quase atropelei o cara. E ele dava risada. Eu disse, cara, tu não tem noção, cara, o que caso aconteceu agora aqui. Tu viu a irresponsabilidade do que tu fez? Eu tinha que ter dobrado ali. Puta que pariu. Teve toda uma volta agora. Que raiva, tio. Então, eu quero no posto VIP do Borba. Entre Lajeado e a Bagé. Só que a Bagé não tinha me ligado que ela para aqui, ó. Eu achava que ela ia até Guaporé na minha cabeça. Que é a próxima lá. A Guaporé eu quebro a esquerda e depois pego a Lajeado à direita. Só que agora tem que fazer toda uma volta lá por baixo. Justamente na rua de movimento lá da Pirapó. Tá, mas e aí? E daí ele entrou, dava risada, não sei, não foi nada, Magrão, dizia ele pra mim. Não, cara, não é questão de não foi nada. Eu fiquei putaço. Não, cara, porra, quase te atropelei, velho. Tu se atirou na minha frente, falei pra ele. Tu se atirou na minha frente. Sim, pra agilizar. Sim, cara, mas eu tava com sol no rosto, não tava enxergando. Do nada tem um corpo na minha frente quando ele desceu. Então tá, não sei o que, Magrão, não sei o que, saiu resmungando, como se eu fosse culpado disso, tio. Imagina se eu chego a atropelar um passageiro. Não faltava mais nada, né? Ou pedestre qualquer que seja, né? Não faltava mais nada. Seria bizarro, né? Atropelar o teu passageiro. Que loucura. 5, não são nem 5, é 20 para 5 da tarde. E a primeira Zona Sul que tocar eu vou pra casa. Eu já resolvi isso na minha cabeça. Eu tô sem condição mais psicológica de continuar na pista. Hoje eu atingi todos os meus limites. E eu de fato preciso repensar a vida. Recalcular a rota, valendo, sabe? Valendo. 7,50, você toca isso. 7,53, 8,95. Recalcular a rota valendo, é isso que eu preciso fazer. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Quase atropelei uma pedestre agora saindo do posto. Tô embicadinho aqui pra acessar Carlos Gomes, olhando pra esquerda, né? Olhando pra esquerda, pra ver o movimento, não sei o que. E quando liberou eu acelerei, no que eu acelerei veio vindo uma mulher com o celular no ouvido da minha frente. Ela não me viu, eu não vi ela. Cara, que loucura, velho. Mas a atenção dela nesse caso, bem claro, tá? Eu tava apontado com o bico já, com a roda da esquerda no asfalto da Carlos Gomes, só pra acessar a avenida.
Tipo, a mulher não tinha que vir na minha direção. Ela tinha que fazer a volta pela calçada normal. E não na direção da rua, tá ligado? Só que ela tava desatenta com o celular, escutando o áudio, sei lá o que, olhando pro vazio. E ela fez assim, levou um susto. Eu também levei um susto. Inacreditável. Tem que ir pra casa. Tem que ir pra casa, não aguento mais. 5 para 5 da tarde. Hoje de manhã, quando eu tava me preparando pra sair pra trabalhar, eu pensei, bem que podia não ir, né? Daí o Bill apareceu na janela ali. Bill, só fiz 80 pila das 5 às 10, às 9. Isso era 10 e pouquinho. Eu pensei, tá, então não vou. É o que eu precisava pra ter certeza que hoje vai ser uma merda. E eu pensei, não, mas qualquer coisa que eu fizer vai ser maior do que 0, né? Então tá, então bora pensar que eu não trabalhei hoje e ganhei 180 pila. Não trabalhei, mas eu passei muita raiva. Vamos olhar pro lado positivo? Vamos tentar achar um lado positivo nessa merda toda. Hoje eu não trabalhei e ganhei 180 pila. 6h05 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, aqui na Avenida Otto Niemeyer. Já estou indo em direção ao Cafofo do Sol. Minha casa, minha vida. Para quem chegou comigo ao final desse vídeo, muito obrigado. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.